Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para trazer para o seu coração subsídio para a Escola Bíblica Dominical. Lição de número 11, com o seguinte tema: atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Eu convido você para pegar a sua Bíblia, para pegar a sua lição e juntos estudarmos a poderosa palavra de Deus. O texto áureo está em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 1. Leia comigo, por gentileza. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática assim nos diz: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Quanto à leitura diária, eu continuo as mesmas recomendações. Que você utilize cada texto da leitura e faça o seu culto doméstico com toda a sua família. E eu tenho a certeza que Deus continuará abençoando a sua vida. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo de número 4, versículos do 1 ao 4, e Colossenses, capítulo de número 1, versículos do 9 ao 12. Leia, por gentileza, juntamente comigo, esse texto que eu apresentarei aqui agora na tela. Efésios, capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses, capítulo de número 1. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Estarei lendo aqui agora o objetivo geral, bem como objetivos específicos. Objetivo geral: mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Objetivos específicos. Primeiro objetivo específico: explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Segundo objetivo específico: enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E terceiro e último objetivo específico: frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Que Deus nos abençoe. Que mais uma vez você tenha um subsídio em suas mãos para te ajudar no estudo na Escola Bíblica Dominical. Meus amados irmãos, antes de entrarmos na lição, eu quero deixar bem claro para os senhores aqui presentes, mais uma vez um tema que eu venho sempre discutindo, que é as fontes dos pensamentos das doutrinas de Paulo. E não é diferente aqui nesse capítulo de número 4, versículos do 1 ao 4, onde Paulo trabalha com a unidade da igreja. Qual seria então a fonte do pensamento paulino? Se nós examinarmos bem a Bíblia com bastante cautela e cuidado, vamos perceber que a fonte do pensamento de Paulo são os discursos do próprio Jesus Cristo.
Se pegarmos a nossa Bíblia, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo de número 17, nós temos lá a palavra unidade, palavra esta que Paulo toma de empréstimo e utiliza aqui na carta aos Efésios. Queridos, mas a doutrina da unidade apresentada por Jesus no capítulo 17 de João deixa bem claro que essa unidade primeiro iniciou-se de Cristo com o Pai e do Pai para com Cristo Jesus. Logo após ele diz que, da mesma forma que ele veio à terra e eles estariam com os seus discípulos ligados a Cristo, Deus estaria ligado a Cristo e por fim os discípulos ligados a Deus. O próprio Jesus vem dizer isso no capítulo de número 17, que eu quero tomar aqui como base para a nossa leitura, para que você entenda o pensamento que Jesus expressa através destas palavras. Com precisão, eu gostaria de ler o capítulo de número 17, no versículos de número 21 em diante, que nos diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Esta ideia de unidade foi o próprio Jesus quem trouxe na sua oração sacerdotal, antes mesmo de ele ir para o Getsêmani. A partir de então, embora Paulo não use as mesmas palavras, os textos correspondentes dos discursos de Jesus, mas a ideia conceitual está inserida na sua carta. A ideia de unidade e de aperfeiçoamento nesta unidade está inserida no próprio capítulo de número 4. Porque enquanto Paulo está tratando no capítulo de número 4 a respeito da unidade do Espírito, mais adiante Paulo vai apresentar que as atividades que a igreja ela exerce em torno de si, em benefício de si mesmo, na qualidade de corpo. Isso é uma demonstração de aperfeiçoamento, o que traz ideia de maturidade, crescimento, desenvolvimento. E no capítulo de número 4, justamente, Paulo fala sobre isso, a partir do versículo 13, quando ele nos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo. Então observe que ele fala da unidade da fé. Mais adiante ele vai mostrar o aperfeiçoamento dessa unidade quando os membros desta igreja eles começam a trabalhar para o crescimento desta igreja, para a promoção deste crescimento. Quando o ministério, bem como todo o corpo, trabalha em justa cooperação, como diz o versículo de número 16, fazendo seu crescimento em amor. Então nós percebemos que a ideia conceitual de unidade e aperfeiçoamento de unidade, esta ideia é repetida por Paulo cá na carta aos Efésios. Repito, embora Paulo não tenha usado com exatidão os textos dos discursos de Jesus relatados no Evangelho, seja de Marcos, seja de Lucas, seja de João, especificamente de João que agora que eu estou citando, mas a ideia conceitual de unidade é extraída daí e empregada cá na carta aos Efésios pelo apóstolo Paulo. Mas aí surge aquela pergunta: quando foi que esta unidade tornou-se uma realidade experiencial na vida da igreja? Vamos observar que Jesus havia dito que da mesma forma que pai e filho estão unidos, da mesma forma como o filho estava unido aos discípulos e os discípulos unidos ao filho, o pai através do filho se uniria então aos discípulos, criando uma unidade divino-humana, isto é, de Deus para com os homens redimidos. E o próprio Paulo pega esta ideia de execução de unidade e aplica cá em sua escrita na carta aos Efésios. Por exemplo, Jesus disse que o processo se dá em Jesus estando com os discípulos e os discípulos nele. Vamos observar que Paulo sempre usa a expressão em Cristo. E eu já disse aqui
que são 164 vezes que essa expressão existe em toda a teologia paulina. Mas observe que essa expressão é oriunda daquilo que Jesus havia dito sobre a unidade em João 17. Eu neles, uma referência em Jesus na vida dos discípulos. Mas ao mesmo tempo os discípulos em Jesus. Mas observe, Paulo usou a expressão em Cristo. Mas quando é que esta unidade se realizou? Quando mesmo Cristo, no capítulo de número 3, aos Efésios, Paulo falando, quando esse mesmo Cristo, ele veio habitar pela fé no coração dos indivíduos que compõem a igreja. Então se cumpriu esta palavra, eu neles e eles em mim. Então desta forma foi executada, deu-se início à unidade. Uma unidade que está indo em direção a um aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento, ele é aquele que nós citamos na semana passada, a respeito de que a igreja nesta unidade, a igreja através das 3 orações de Paulo, através da prática também do entendimento desse amor, está se aperfeiçoando em direção a um estado de plenitude, onde essa unidade será plena quando a plenitude de Deus tomar conta dos corações. Bem, a igreja hoje está unida sobre a cabeça que é Cristo. Essa cabeça está dentro da igreja, habitando pela fé dentro da igreja. É Cristo na igreja e a igreja em Cristo. Isto que se deu à unidade. E quem é o agente de promoção desta unidade? É o próprio Espírito Santo, que no capítulo de número 3, versículo 16, na oração também de Paulo, está escrito que ele viria para fortalecer com poder a vida da igreja no homem interior. Este homem interior foi fortalecido para que Cristo habitasse e essa unidade pudesse cada vez mais ser fortalecida. Mas no capítulo de número 4, nós vamos sair das ações divinas. Cristo estando na vida da igreja e a igreja ligado a Cristo como cabeça. E vamos entrar nos aspectos das exigências agora da parte de Deus a respeito de como preservar a unidade da igreja. Então são dadas algumas dicas, algumas recomendações, alguns passos para a preservação desta unidade, para que indivíduos não saiam desta unidade, desse crescimento e aperfeiçoamento da unidade. Ainda dando continuidade às fontes do pensamento de Paulo, eu quero ler aqui Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 1, para a nossa meditação e eu poder fazer essa explicação. Assim nos diz Paulo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados. Vamos observar que Paulo faz uma exigência, o andar digno da vocação a que fosse chamado. É uma exigência para a preservação da unidade da igreja. Por que Paulo aqui trabalha desta forma e ele usa a palavra vocação? Na nossa leitura, claro, rápida e objetiva, quando fala-se de vocação, a primeira ideia que nós vemos em mente é a chamada para o ministério, para ser um pastor, para ser um pregador, para ser um mestre, para ser um evangelista. Mas não, Paulo não está tratando aqui referentes às vocações ministeriais. Paulo usa a palavra em grego, significada klesis, que traduz-se como vocação, numa referência a um convite que alguém recebeu para ser componente da igreja. Então esse modo digno da vocação significa o modo correto de alguém que é membro, que pertence à igreja invisível do Senhor Jesus. Bom, só que esta palavra klesis ou klesis, como queiram pronunciar, já que klesis em português e klesis em grego, ela é extraída de uma palavra que eu digo que é a fonte do pensamento de Paulo. O próprio Jesus, no capítulo 16 e no capítulo 18, ele utilizou essa palavra semelhantemente. Mas só que ele utilizou essa palavra com outra. Ele usa primeiro um radical ek, mais klesis. Só que substituindo o S pelo A, tornou-se eclesia.
que traz a ideia de igreja, ou traduz-se como igreja. Mas a interpretação de eclesia é os chamados para fora, numa referência a Colossenses capítulo 1, versículo de número 13, que nos diz: e ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho da sua luz. Uma referência da igreja que foi tirada do mundo e está hoje em Cristo, vivendo o reino de Cristo. Portanto, a palavra eclesia significa os chamados para fora, enquanto que eclesias significa aqueles que receberam um convite para fazer parte desta igreja, que é um membro que compõe a igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. E Paulo está trazendo justamente aqui que os que são membros dessa igreja devem preservar por ações a unidade da igreja através da ação da operação do Espírito Santo, que tornou esta unidade uma realidade na vida da igreja. Portanto, aqui, vocação nada tem a ver com ministério, mas com a chamada para ser componente da igreja e a condição desse componente como salvo na pessoa do Senhor Jesus. Paulo define estas pessoas que são vocacionadas chamando-os de eleito, porque você vai perceber no capítulo de número 1 aos Efésios, versículo de número 4, ele diz que esses que compõem hoje a igreja foram os eleitos segundo o conhecimento antecipado de Deus, eleito antes da fundação do mundo. Bem, e na primeira oração de Paulo, Paulo ora justamente por esses que fazem parte da igreja, porque na primeira oração ele ora fazendo 3 pedidos. E um dos pedidos de Paulo, e eu considero um pedido de grande importância, foi que Paulo ora pedindo espírito de sabedoria e de revelação espirituais para serdes iluminados os olhos do coração deles, para saber a esperança do chamamento e qual a riqueza da glória da herança dos seus santos e a suprema grandeza do seu poder. Nessa tríplice oração, a primeira me chama a atenção porque Paulo diz para que eles possam ter os olhos iluminados para saber a esperança da sua vocação. Então eles precisavam entender a razão deles serem eleitos, por que eles foram eleitos e que tipo de eleição é essa e como se dá a eleição. E aqui no capítulo de número 4, Paulo usa essa mesma expressão em grego, klesis, que está lá no capítulo 1, versículo 18, aqui no capítulo 4, versículo de número 1, também a mesma palavra klesis, para mostrar que essa pessoa é eleita, precisa entender a razão da sua eleição e o propósito por que ele foi eleito. E este propósito começa a ser apresentado a partir do capítulo de número 4, quando vai nos apresentar as ações de cada membro que compõe a esta igreja. Isto é, o modo digno da vocação em que cada um foi salvo, compõe a igreja e deva viver para a preservação da unidade nesta igreja. Também para reforçar a minha ideia, lendo Colossenses, capítulo de número 3, Paulo vai apresentar, no versículo de número 12, as seguintes expressões: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, longanimidade. Observe essas 3 virtudes: humildade, mansidão e longanimidade. Paulo mostra que essas virtudes é de alguém que é eleito, de alguém que, segundo a concepção dele, é um vocacionado, é um klesis, um que foi chamado para fazer parte da eclesia. E se faz parte da eclesia, é preciso cumprir justamente esses pedidos que Paulo está rogando encarecidamente e de maneira exortativa, que se façam a prática da humildade, a prática da mansidão, a prática da longanimidade e também do perdão. Porque ele vai dizer no versículo 13 aqui: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então Paulo mostra que isso aqui são as condições de alguém que é eleito. E essa mesma ideia de Colossenses, capítulo de número 3, versículos 12 e 13, está contida em Efésios, capítulo 4, versículo de número 1 e número 2, que será o tema de estudo deste exato momento.
Queridos, para fundamentarmos então esta vocação a que fosse chamados, como sendo uma referência, chamados para compor a igreja, eu quero ler aqui dois outros textos paulinos e logo em seguida estarei lendo um outro texto não paulino. Vamos lá, primeiros textos paulinos. Está em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 14, que Paulo diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta vocação de Deus em Cristo Jesus é o chamado para compor a igreja do Senhor Jesus. Outro texto também é 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 11, que está escrito da seguinte forma: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Observe que esse texto de 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 11, corrobora com a ideia geral de Paulo em Efésios capítulo de número 3. Primeiro, que a igreja seja fortalecida com poder pelo Espírito Santo. E depois de fortalecida com poder com o Espírito Santo, ela possa agora cumprir a vocação em que fosse chamado. O texto diz isso, e o capítulo 3 e o capítulo 4 de aos Efésios concorda justamente com essa explanação paulina. Então Paulo não orava apenas pela igreja de Éfeso, mas pela igreja de Jesus Cristo, a igreja invisível, dispersa no mundo da época do apóstolo. Mas um outro texto também, para comprovar que vocação, tratado aqui como klesis em grego, traduz-se como chamado para compor a igreja, ou chamado para ser um salvo e componente dessa igreja. Existe também outro texto não paulino, e o texto é Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 1 para a nossa meditação, que nos diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aqui o autor de Hebreus chama de vocação celestial, que é a vocação ou a chamada para a igreja adentrar nos céus, ou a vocação que ela tem origem celestial e que se resume também e consuma-se e encerra-se nos céus. É nesse sentido que o autor de Hebreus quer utilizar esta palavra, já que Jesus veio dos céus como nosso sumo sacerdote e apóstolo e depois ele volta aos céus. É esse o sentido também em todo o contexto do capítulo 3 da carta aos Hebreus. Eu espero que estes textos e estas fundamentações apresentadas te norteiem para que você possa ter uma excelente aula e possa compreender o significado de vocação a que nós fomos chamados. Ainda em continuação ao nosso breve subsídio, eu quero entrar aqui no versículo de número 1 ainda de carta de Paulo aos Efésios. Eu quero pegar apenas uma frase e depois prosseguir com a parte B. Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Quem está fazendo esse pedido de forma insistente, em forma de rogo, uma expressão que demonstra um imperativo, uma expressão de ordem, uma expressão que demonstra que a igreja tem por dever agir de quatro formas que representa o modo digno da vocação em que a igreja, ou cada componente que faz parte da igreja, deve andar. Baseado então na Almeida Revista Atualizada, eu quero falar sobre 4 passos na condição de salvos. O primeiro passo na condição de salvo, ou na condição de um vocacionado que faz parte da igreja, é, Paulo usa a expressão no versículo 2, com toda a humildade. Vamos entender a construção gramatical grega paulina. Quando Paulo diz com toda a humildade, ele quer dizer em todo tempo e de toda forma
possível. Ele está dizendo, andem em humildade. A humildade é uma das virtudes pelas quais Deus exige que cada membro dessa igreja o tenha. Mas observe, o que é humildade? Vamos tentar entender aqui a palavra no grego. A palavra humildade no grego significa tapeiноprosine, que traz a ideia, na realidade, de alguém que não tem conceito elevado de si mesmo. Ou uma pessoa que tem um senso profundo da insignificância. Literalmente falando, é alguém que se sente pequeno, baixo. Bem, todas estas ideias, no seu sentido positivo, têm concordância ou textos que concordam com essa declaração da expressão grega humildade, que significa tapeiноprosine. Vamos lá observar. Se ser humilde ou andar em humildade, já que humildade aqui é substantivo e não adjetivo, porque o adjetivo é humilde, aqui é um substantivo. E o substantivo traz a ideia de alguém sem conceito elevado de si mesmo. Vamos observar que Paulo traz essa recomendação para toda a igreja. Mas lembremos, a igreja era composta por judeus e gentios convertidos à fé em Cristo. E o que tinham os judeus e o que tinham os gentios de se orgulharem e esquecerem que eles agora eram membros de uma nova comunidade, de uma nova humanidade, ou de um novo enakainon, de um novo homem em Cristo. O que levava então eles a esquecer esse ponto? Simplesmente se eles não atentassem à vocação, se eles não atentassem para o chamado, se eles não atentassem para o que Cristo fez na vida deles, eles poderiam voltar ao passado. E havia uma possibilidade, porque o próprio Paulo, no capítulo de número 4, eu quero ler com vocês, a partir do versículo 17, Paulo dá uma recomendação para aqueles que antes eram gentios, para não andarem mais na vaidade dos seus pensamentos. Observe o que ele diz aqui, capítulo 4 de aos Efésios, versículo 17 em diante, até o versículo de número 19. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então há uma recomendação de Paulo. Primeiro Paulo diz no capítulo 4, andem do modo digno da vocação. Aí ele diz, com toda a humildade. Mas aqui ele vem com um tom de negação, dizendo para aqueles que eram gentios e hoje são vocacionados como os chamados que compõem a igreja, aquele componente da igreja. Paulo recomenda a esses que é de natureza gentílica, não andem da forma como vocês andavam antes. Não andem como andam os gentios, separados de uma vida com Deus. Porque agora eles tinham uma vida com Deus. Eles receberam vida em Cristo, fazem parte da igreja, são os vocacionados, estão numa relação com Deus e eles não poderiam voltar ao passado, deixar a vida atual na presença de Cristo, com toda a humildade, para voltar à velha vida de outrora, de vaidade dos próprios pensamentos, isto é, a vaidade intelectual. Principalmente, irmãos, porque quando Paulo escreve essa carta à cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso era composta por muitos gentios, principalmente gentios da nação grega, homens que eram dados às filosofias, à intelectualidade, a conhecimentos humanos filosóficos. Paulo está dizendo aqui, não andem mais na vaidade desses seus pensamentos, tornando as suas filosofias humanistas um ponto para obscurecer o entendimento quanto às coisas e à vida de Deus. Que vocês não andem nesta vida
ao ponto de se separarem de Deus e se tornarem insensíveis, porque os gentios, eles se orgulhavam da sua sabedoria, em especial os gregos. Você vai encontrar em 1 Coríntios, capítulo de número 1, que Paulo diz que os gregos buscam sabedoria, mas os judeus, eles buscavam poder. Qual era então o orgulho ou a propensão daqueles que eram vocacionados, que faz parte da igreja, ou fazia parte da igreja quando Paulo escreveu a carta aos Efésios e que são judeus de nascimento? Qual seria o orgulho deles? De quererem voltarem à velha religião e o velho orgulho da religião judaica, esquecendo de viver a nova vida em Cristo, viver nas condições de um vocacionado que faz parte agora do novo povo que é a igreja. Eles poderiam voltar justamente, como o autor de Hebreus, no capítulo de número 6, deixa bem claro. No capítulo 6 ele deixa registrado que havia naquela igreja muitos judeus que estavam voltando às práticas do judaísmo. E por conta disso, que tais pessoas fossem renovadas para arrependimento, porque mais uma vez elas estavam crucificando ao Senhor Jesus. Então observe que havia uma possibilidade de ele abandonarem uma vida agora de humildade e voltarem à vida do orgulho religioso ou de orgulho intelectual. Então havia essas duas propensões. E a recomendação de Paulo: ande com toda humildade. Bem, queridos, se humildade é ter um conceito ou não ter conceito elevado de si mesmo, isto quer dizer que eu não posso me sentir superior a ninguém. E Paulo está recomendando aqui: judeu não pode ser superior a gentil e nem gentil se sentir superior ao judeu. Porque já explicamos, houve um processo de nivelamento quando Cristo Jesus na cruz do Calvário morreu por judeu, morreu por gentil. Quando Cristo nivelou ambos para formar a igreja. Então nem um povo, nem outro povo, eles agora poderiam voltar à velha vida, porque eles eram um novo povo no Senhor Jesus e precisavam andar nessa humildade. Bom, mas humildade também não é só deixar de ter um conceito elevado de si mesmo, mas é ter um senso de profunda insignificância moral. Só que humildade nesse texto é uma disposição mental, é uma disposição de alma. Por esta razão, no capítulo 3 aos Efésios, o Espírito Santo está trabalhando no homem interior para fortalecimento deste homem. Quando o espírito e a alma, ela se fortalece na vida de cada indivíduo pelo poder do Espírito Santo, o homem recebe a graça necessária para então dar continuidade à vocação em que ele foi chamado. Observe que eu li aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 11. E eu quero ler mais uma vez, só para reiterar aquilo que Paulo disse. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus nos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Então eles precisavam do poder do Espírito Santo no homem interior para encontrar força moral, força espiritual para andar com toda humildade. Mas esta humildade, querido, não é apenas hoje e amanhã eu me orgulho. A expressão quer dizer em todo tempo, de todo jeito, de toda forma. Eu tenho que preservar esta humildade. A igreja tem que preservar esta humildade. E a humildade, perceba aqui, foi uma das recomendações do Senhor Jesus para os seus discípulos. No capítulo de número 5 de Mateus, quando Jesus inicia o seu ministério galileu, ele abrindo a sua boca quando ele estava lá naquele monte, ensinando os seus discípulos, a primeira das recomendações e ensino do mestre é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito é usada ali uma expressão semelhante a esta da humildade. Lá é usado tapeinos. Lá é um adjetivo. O adjetivo tapeinos e cá o substantivo que significa então tapeino prosime, que traz a ideia de humildade. Só que em Mateus 5,3 Jesus diz: bem-aventurados tapeinos, os pobres de espírito, ou os humildes
porque deles é o reino dos céus. E o que quer dizer uma pessoa humilde ou que anda na prática da humildade? É a pessoa que reconhece a sua pobreza espiritual e depende inteiramente da graça de Deus. Viver a humildade também significa, querido, se sentir mais baixo. E esta ideia você vai encontrar também em Paulo, quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo de número 2. E eu quero fazer esta leitura também com você. Quando Paulo está dizendo justamente a respeito de como os membros individualmente da igreja devem se comportar com outros membros que também compõem a igreja. Quando ele nos diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranháveis afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Nada faça por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Onde vem a palavra aqui, tapei no prosime, que quer dizer, ande sem vaidade, sem conceito elevado de si mesmo, com senso moral de que você é inferior a alguém, você é mais baixo que alguém. É este sentimento que deve haver em você. Aí ele continua o pensamento dizendo: considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então esta é a recomendação de Paulo para quem quer manter e preservar a unidade da igreja. E a responsabilidade aqui não é de um grupo de pessoas, mas é de cada um individualmente. Porque Paulo está trabalhando justamente do individual, trabalhando em prol do coletivo para a promoção desta unidade na vida da igreja, que representa este coletivo ou esta coletividade dos vocacionados na pessoa do Senhor Jesus. Para fundamentar essa minha declaração a respeito da humildade, eu quero aqui trazer um texto bíblico que está escrito em Lucas capítulo de número 18, versículos 9 a 14, onde se trata sobre a parábola do fariseu e o publicano. E com base nisso eu quero dizer o seguinte, que a humildade é o princípio essencial para um relacionamento vertical com Deus, mas também horizontal com o próximo. E aqui Jesus Cristo, em seu sermão, em seu ensino, ele vai propor uma parábola apresentando justamente isto, que se alguém quer ter uma relação agradável com Deus, é preciso ter uma relação agradável com os homens. E ele vai apresentar aqui o princípio para se ter essa relação com Deus e com os homens. E o princípio é a humildade. Observe bem o que é que diz o texto, mais uma vez eu reitero, em Lucas capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Observe que nessa parábola Jesus está mostrando aqui que o homem que se considerava superior aos outros, porque tinha uma vida religiosa que aparentemente parecia demonstrar que ele era superior a este publicano, e começava em seu orgulho a orar de si mesmo para si. Isso quer dizer que a oração nem subia para Deus, estava impossibilitado. Observe que esse fariseu estava no recinto mais sagrado, mas a sua oração não subia do teto. Enquanto que este homem, do lado de fora, podendo olhar para os céus, mesmo assim não ousava olhar para os céus, mas batia no peito e diz: ser favorável a mim, isto é, por tua graça, Senhor, me favorece,
porque eu reconheço que eu sou pecador. Ele não se nivela com o fariseu, ele não se exalta sobre o fariseu, ele apenas se humilha diante de Deus, de uma forma geral, reconhecendo o quanto ele é falho, o quanto ele é pecador. E Jesus diz que este aqui está diante de Deus justificado, enquanto o fariseu orgulhoso não. Então Jesus ensina agora, na comunidade de fé, na igreja, que este não deve ser o procedimento que os fariseus utilizavam na sua religião antiga, na religião judaica, mas que deveriam viver agora, todos, em todo o tempo, com toda humildade. Gentios e judeus convertidos à fé cristã deveriam viver um com o outro com toda a humildade para continuar na condição de justificado, de salvo na pessoa do Senhor Jesus. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, humildade é essencial hoje, como um passo na condição de alguém que compõe a igreja, de alguém que é vocacionado, independente de ter sido judeu ou gentio em tempo anterior. Este é o ensino de Paulo, este é o primeiro passo que Paulo nos dá no caminho para a promoção da unidade, em que a minha individualidade ou a individualidade de cada crente trabalha para o crescimento da coletividade e fortalecimento da mesma. Para encerrar essa fundamentação sobre a questão da humildade, eu quero ler o próprio apóstolo Paulo, no capítulo de número 4, versículos 22 a 24. Observe o que ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então Paulo traz uma recomendação. Seja o crente que antes era gentio, o crente que antes era judeu. Paulo diz, não volte ao passado, não seja conforme eu citei aqui em Lucas 18, um fariseu que se exalta, e não seja também como um gentio, que ele citou no capítulo 4 aqui, 17, que é orgulhoso e obscurecidos quanto às coisas espirituais, as coisas e a vida de Deus. Então Paulo recomenda que quanto a esses tratos passados, deixasse tudo para trás e usasse uma nova roupagem, a roupagem do novo homem criado em verdadeira justiça e santidade. Traduzindo, vocês agora não são judeus, não são mais gentios, vocês são a igreja de Deus, o novo homem formado pelo Senhor, a nova criatura criada em Cristo Jesus para andar em retidão, procedentes da verdade de Deus. E a verdade de Deus, que é a sua palavra, que é o próprio evangelho, nos diz aqui Paulo, no capítulo 4, versículo de número 2, na parte A. Andem com toda humildade. Segundo passo na condição de alguém que compõe a igreja, o clesis, ou vocacionado por Deus para ser membro dessa igreja. O segundo passo aqui que Paulo nos apresenta é a mansidão. Mas observe, ele diz com toda a humildade e mansidão, que pode ser traduzido com toda a mansidão, ou constantemente e em todas as ações e aspectos sejam manso, ou andem em mansidão. Mansidão aqui é um substantivo que traz a ideia de prautes. E prautes, traduzindo aqui como mansidão, traz-nos uma ideia de alguém que é gentil, de alguém que é cordial, de alguém que é bondoso. Mas existe também um outro significado dessa palavra prautes, que é alguém que tem uma disciplina e controle dos seus sentimentos, emoções e reações. Observe aqui que Paulo está dizendo que para promover ou manter a unidade desta igreja, é necessário que todos os membros da mesma mantenham a mansidão, isto é, seus sentimentos, suas emoções sob controle. Queridos, Paulo não está apresentando aqui uma igreja perfeita, onde não haverá problemas e dificuldades, mas Paulo vem aqui apresentando aqui substantivos que representam o meio, o caminho para a solução de possíveis conflitos dentro da igreja. E o segundo que eu estou trabalhando aqui é justamente a mansidão. Paulo está dizendo, seja manso.
Esta qualidade, a primeira e a segunda que eu estou citando aqui agora como segundo passo, Jesus tinha em sua vida. Observe o que é que ele disse em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então a humildade e a mansidão de Jesus era uma disposição mental, de dentro para fora. E continuando justamente sobre essa questão da mansidão, Paulo recomenda que diante dos conflitos tenhamos esta virtude. Observe que dentro da própria carta, no capítulo de número 4, que é uma lógica paulina, é uma lógica do pensamento paulino, quando ele exige essas virtudes e ele começa a apresentar a necessidade de utilizar estas virtudes diante dos conflitos. Quando ele nos diz assim no capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então Paulo está falando, como membros, individualmente devemos trabalhar pelo coletivo, deixando a mentira que vem afetar este coletivo. Paulo está falando a qualidade de alguém que é manso, que tem controle dos seus sentimentos, das suas emoções e sabe se comportar diante de um possível conflito. Observe o que ele diz aqui, no versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Paulo está dizendo aqui que às vezes a ira pode ser uma possibilidade na vida do crente. E é, experimentalmente falando, uma possibilidade na vida de todo crente. Não é o pecado em si, mas Paulo recomenda, ao se irar, tenha domínio. Não pequem. Não peque, porque pecando vocês estarão dando lugar ao diabo. Mas também não deixe essa ira de um dia para o outro. Paulo então ensina a pessoa a agir como uma pessoa emocionalmente equilibrada, mansa, que tem controle dos seus sentimentos, das suas emoções e que procure resolver logo que o problema acontecer e não esperar de um dia para o outro. Porque se assim o fizer, está dando ocasião ao inimigo para trabalhar e infelizmente bagunçar com a unidade da igreja que está em fase de aperfeiçoamento pela operosidade do Espírito Santo e pelas ações de outros membros que trabalham em favor desta coletividade. Então, sigamos a recomendação de Jesus, sejamos manso de coração, tenhamos controle das nossas emoções. O próprio Paulo ainda dentro desse capítulo vai nos trazer as recomendações. Ele diz, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenhas com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, traduzindo, tenha controle das suas emoções, tenha controle das suas palavras, daquilo que você faz, porque tudo que você fizer deve ser feito para a edificação da igreja. E se a pessoa perder o controle das suas emoções, perder a mansidão como uma das qualidades, o segundo passo para a promoção dessa unidade, em vez da igreja ser edificada, a igreja ela pode ser destruída. Inimizades podem ser separadas. Rivalidades e grupos rivais podem surgir dentro da igreja por uma palavra falada sem pensar, sem refletir, sem as emoções estarem equilibradas, sem a pessoa estar psicologicamente equilibrado para falar aquelas palavras. Paulo recomenda, com isso não entristeçam o Espírito Santo de Deus, nos quais vocês estão selados para o dia da redenção. Longe de vocês toda amargura e cólera, ira e gritaria. Essas gritarias aqui fala dos tumultos que podem haver dentro de uma comunidade. Tumultos esses para querer separar, para querer tirar, para querer promover brigas, discussões teológicas e coisas que às vezes não edificam a igreja, mas infelizmente só enfraquece a unidade da mesma. A recomendação de Paulo é: tenha controle das emoções, tenha controle das suas reações, tenha controle do seu pensamento, esteja sob mansidão. Jesus é um exemplo. Observe que Jesus Cristo ensinou em Mateus 5,4, dizendo:
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E Jesus ensina isso em oposição ao grupo dos zelotes, porque o grupo dos zelotes queriam conquistar a terra da Palestina à base da guerra, à base da espada, e Jesus disse: a terra é para os mansos, é para aqueles que têm controle diante das adversidades e das dificuldades. E a mansidão sempre foi praticada pelo próprio Jesus, não só ensinada, mas praticada. Eles esperavam um rei sentado num cavalo, mas aí o capítulo 21, para cumprimento de Zacarias capítulo 9, diz que Jesus entra humilde e manso na cidade de Jerusalém, montado sobre um jumentinho, não criando arruaça, não fazendo gritaria, porque o profeta Isaías já dizia que da sua boca não haveria gritarias e nada demais, e ele não esmagaria a cana quebrada. Então Jesus não veio para promover nada, nenhuma revolução, nenhuma discórdia, nenhum conflito diretamente com forças armadas, com quem quer que seja. Jesus veio para promover uma paz, e uma paz que só tem aqueles que andam na qualidade de mansos, porque os mansos, tendo controle das suas emoções, das suas reações, esses conseguem promover uma paz consigo mesmo e a paz também com os indivíduos que fazem parte da mesma vocação a que ele e os demais foram chamados. Então, a mansidão é essencial para evitar conflitos e apaziguar. Paulo recomenda em Romanos 12:18, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Depende de você, meu irmão, depende de mim, mantenhamos a mansidão e não entremos em conflitos, porque isso não procede de Deus. Isso só faz enfraquecer a unidade da igreja. Mas Paulo diz aqui, além de tudo isso, blasfêmia, toda malícia, tudo tem que ser tirado de vós. Então esta é a recomendação de Paulo, esse é o exemplo que eu apresentei, que nós temos a seguir na pessoa do Senhor Jesus. Ainda, queridos, para fundamentar esse segundo passo, eu quero ler um texto que está em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 21, onde Tiago nos traz uma recomendação a respeito dessa virtude chamada mansidão. Olha o que é que Tiago nos ensina aqui a respeito da palavra de Deus. Tiago 1:21. Portanto, despojamos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A recomendação de Tiago é receber a palavra de Deus com mansidão, isto é, com equilíbrio, com o controle das suas emoções. O que ocorre, querido, é que a recomendação de Tiago se dá para as pessoas que às vezes eram doutrinados, ensinados dentro da igreja e às vezes não recebiam a palavra e furiosamente resistiam à mesma. Tiago recomenda aqui, recebam a palavra com mansidão, palavra essa que é poderosa para salvar a vida de vocês. E a recomendação era que todo homem não desse lugar à ira, porque a ira não produz a justiça de Deus. Então observe que a recomendação deve ser seguida também para nós. Receba a palavra de Deus com toda a mansidão. A palavra que o seu pastor prega, a palavra que o seu pastor ensina, a palavra que o pastor usa às vezes até mesmo para te instruir, para te corrigir. E tudo isto para o teu bem. Então receba com mansidão esta palavra. Isto por quê? Porque às vezes, se você não tiver o cuidado, você pode sair desse passo, que é fundamental para preservar a unidade da igreja, e em vez de receber a palavra com mansidão, você pode resisti-la. Observe o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 24, que havia dentro da igreja algumas pessoas que não recebia a palavra, a mensagem do evangelho. E há uma recomendação de Paulo aqui para os obreiros. 2 Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 24, que nos diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim ser manso para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que resistem ou se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade.
Às vezes tem pessoas dentro da igreja que não aceitam a palavra, resiste de forma irada. Aí a Bíblia tem uma recomendação para o obreiro, porque aqui é o servo do Senhor, genericamente é obreiros em linhas gerais, porque Paulo está dizendo para Timóteo, ao servo do Senhor, ao obreiro do Senhor, não deve viver em contenda. Contenda é o oposto da mansidão, mas ele deve ser manso até mesmo para instruir, ter equilíbrio emocional no que ensina, no que prega, e tendo também a mansidão para esperar que esta pessoa um dia ela se converta e venha a aceitar com mansidão a palavra de Deus que você, pastor, está enxertando no coração dele para o bem-estar dele. Observe aqui que no capítulo 4 de aos Efésios, Paulo deixa bem claro que a individualidade está sendo utilizada em benefício da coletividade para a promoção da unidade da igreja. Mas o mesmo capítulo de número 4, a partir dos versículos de número 6 e 7 em diante, vai falar a respeito da graça que é distribuído cada um. E um é apóstolo, outro é pastor, evangelistas, outros são mestres, mas todos foram chamados para a obra, para que, usando da diversidade ministerial, essa diversidade não seja para benefício próprio, mas em benefício daquele que você instrui, para aquele que você prega, até que Deus faça com que este membro da igreja retorne à sensatez e ele possa juntamente com você crescer. É a diversidade ministerial também trabalhando em benefício da coletividade na promoção da unidade da igreja. É esta a recomendação de Tiago, essa é a recomendação de Paulo para nós na qualidade também de obreiros. O terceiro passo que nós temos aqui para a preservação da unidade da igreja é a longanimidade. A palavra longanimidade em grego significa macrotimia. Observe que são duas palavras para a construção desta palavra. Macro quer dizer grande, longa, e timia quer dizer ira, indignação adiada. Traduzindo significa ânimo longo ou um ânimo bastante retardado que a pessoa tem em relação à ira que ele vem. Esta virtude ela é essencial. É uma das virtudes que mais se destaca, eu digo até mesmo, em Deus. Isto porque você vai encontrar no capítulo de número 15 do Gênesis, o próprio Deus dizendo para Abrão, quando o Senhor está fazendo uma aliança para aquele homem, dizendo, olha, a tua descendência será peregrina, mas depois eu o trarei de volta a este lugar até que a medida dos pecados dos amorreus se encham. Isso aí, figurativamente, significa a longanimidade de Deus. Deus esperando o tempo, pacientemente, se os indivíduos se arrependem, e os indivíduos se arrependendo, ele possa salvar. Mas a medida da paciência divina estava se esgotando. E o Senhor disse que na quarta geração, a nação de Israel, que seria peregrina e forasteira em terra estrangeira, voltaria a tomar posse da terra da promessa. Essa é uma das virtudes que você mais encontra em Deus. Observe que a longanimidade de Deus foi tão grande que Israel pecou durante muitos e muitos séculos. E somente no ano 605 é que Israel foi levado em cativeiro. E mesmo assim, Deus mais tarde o trouxe, 70 anos depois. Observe que a Bíblia vai dizer também, em Romanos capítulo 2, versículo de número 4, ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza, versículo 5 aqui, e coração impenitente, você está acumulando contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então Deus é longânimo. A Bíblia diz no Salmo 7 que Deus é um Deus justo, que ele se ira todos os dias, mas ao mesmo tempo ele é longânimo, que ele adia a manifestação da sua ira, porque a ira na Bíblia é uma manifestação da reação da santidade de Deus. E Deus, no seu ânimo longo, ele retarda justamente
essa manifestação da sua santidade, esta ira na vida dos indivíduos, com a finalidade de conduzi-los ao arrependimento. Observe que 2 Pedro, capítulo de número 3, tratando justamente sobre esta longanimidade de Deus e falando de uma forma geral em relação à própria humanidade, Pedro vai nos trazer aqui uma palavra dizendo o seguinte, no capítulo de número 3, versículos de número 4 em diante, quando ele diz assim, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente eles esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Pedro fala aqui em linhas gerais justamente isso, que a longanimidade de Deus aparentemente parece retardar a sua ira sobre a humanidade. E por conta de retardar, os homens andam pecando e negando a eficácia e a veracidade da vinda de Jesus Cristo. E por isso vivem na prática do pecado. Mas a recomendação de Pedro é que nós continuemos esperando, porque o Senhor Jesus vem. Tiago também, a respeito da vinda de Jesus, nos exige paciência, quando ele escreve para nós no capítulo de número 5, versículo de número 7 em diante, quando ele nos diz, sede, pois, irmãos, pacientes ou longânimos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecer o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram o nome do Senhor. Eis que temos por felizes ou bem-aventurados os que perseveraram firmes, tiveram ânimo longos, suficientes para perseverarem firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então a recomendação bíblica também é que nós tenhamos paciência para esperar a vinda do Senhor, porque o Senhor pacientemente também está esperando com que haja quantidade e a maturação do fruto. E eu quero aplicar essa maturação como sendo a igreja já num nível de aperfeiçoamento na unidade, até que ela chegue à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, para depois ela ser tirada e alcançar a perfeita varonilidade na pessoa do Senhor Jesus. Mas aqui é recomendado esse terceiro passo, a longanimidade. A longanimidade no sofrimento, a longanimidade quanto à espera do Senhor Jesus, mas a longanimidade principalmente nos relacionamentos. Em situações conflituosas, em situações difíceis, que às vezes o confronto nos vem, a recomendação é: tenha ânimo longo, retarde essa ira, contenha-se nessa ira, não dê lugar à ira. Porque a recomendação de Deuteronômio 32, 39, citada também por Paulo em Romanos capítulo de número 12, é que não devemos dar lugar a esta ira, ao ponto de nós vingarmos, sermos vingativos. Porque uma pessoa de ânimo longo, ela é uma pessoa que não é vingativa em sua natureza. Ela não retribui mal com mal, mas ela faz aquilo que Jesus vem inspirando a Paulo em Romanos 12, dizendo que deve fazer o bem, até mesmo para aqueles que lhe fazem mal. E Jesus ensina justamente isso, porque o Pai, ele derrama a chuva sobre os bons
e sobre os injustos, os justos e os injustos. Assim também o crente deve ser longânimo, de ânimo longo, não precipitado, não iracundo para revidar e ser vingativo para com seus irmãos, mas suportar, tolerar de forma paciente as fraquezas do próximo, compreendendo este indivíduo e esperando pacientemente que o mesmo como Deus faz conosco, espera pacientemente para o arrependimento, tenhamos também esse ânimo longo para esperar a mudança, a transformação e o amadurecimento de vidas que estão à nossa volta. Então esta é a recomendação de Paulo em Efésios capítulo de número 4, que devemos andar com toda a longanimidade, isto é, longanimidade ontem, longanimidade hoje, longanimidade em sempre, sempre enquanto estivermos aqui nessa terra. Para fecharmos a respeito da macrotimia, que traduz-se como paciência, o próprio apóstolo Paulo recomendou para a igreja viver essa longanimidade porque ele mesmo foi colocado como exemplo de alguém que Deus usou de longanimidade. Por exemplo, ao escrever Timóteo, na primeira carta de Timóteo, no capítulo de número 1, versículo de número 16, Paulo diz assim para aquele jovem obreiro: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E por que Paulo disse isso? Porque no versículo de número 15, ele veio deixar bem claro que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, e ele era o principal dos pecadores. Mas quem era o apóstolo Paulo? Um homem insolente, que falava mal do caminho, perseguia os próprios crentes, que deu voto favorável ao apedrejamento de Estevão, que segurou as vestes de Estevão como troféu, e no entanto a longanimidade de Deus se manifestou na vida deste homem, ao ponto dele ser salvo. E ele diz aqui agora que o Senhor Jesus colocou ele como exemplo da longanimidade, isto é, do amor longânimo que ele teve para com Paulo, ao ponto de salvar. E é graças, eu repito, a esta longanimidade, por Deus ser longânimo, ser paciente, é que muitos de nós não fomos consumidos. Isto mesmo, não fomos consumidos, porque nós somos tendenciosos a sermos iracundo, se irar, se precipitar e agirmos vingativamente. Mas Deus, em sua misericórdia, em seu amor, ele é longânimo, de ânimo longo. O homem peca hoje, peca amanhã, peca depois, e no entanto ele não julga logo e de forma automática esse indivíduo. Mas infelizmente, se o indivíduo ele não se converter, o texto é bem claro dizer em que ele estará reservado para o dia da ira e da revelação do justo castigo de Deus sobre a humanidade, conforme eu disse em Romanos 2, versículo de número 4 e 5. Que Deus abençoe as nossas vidas e que tenhamos a graça de ser longânimos diante das necessidades que nos surgem diante da igreja. O quarto passo aqui da recomendação paulina é: suportai uns aos outros. Aqui, suportar é um verbo conjugado. Significa aneshomai, que se traduz como sustentar, carregar, suportar, segurar uma carga. E é isto que Paulo vai nos falar em Gálatas, capítulo de número 6, no versículo de número 1, que eu vou estar também lendo aqui para a meditação de vocês. Olha o que Paulo vem dizer a partir do capítulo de número 6, versículos 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, ou vós, que está aqui no caso plural, né, que sois espirituais, corrigiu com espírito de mansidão, observe, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros
e assim compreendereis a lei de Cristo. Então esse levar a carga é suportar as fraquezas, as falhas alheias, com a intenção de promover o melhoramento da pessoa individualmente em benefício da coletividade. Queridos, e esta recomendação maior é para o bom pastor. Olha o exemplo que Jesus disse, que um pastor tinha 100 ovelhas. Uma delas se desgarra e sai agora do aprisco e anda em lugares errantes. O bom pastor deixa as 99, vai atrás da única ovelha que se perde. Mas voltando, carrega ela nos ombros, carrega ela nos braços, suporta o peso, mas traz de volta até o aprisco. Então é uma qualidade que nós pastores devemos ter diante de Deus. É uma ação contínua que traz desgaste físico, que traz desgaste emocional, mas nós não podemos nos dar por cansado. Eu repito, por esta razão que Paulo ora, para que a igreja seja fortalecida com poder pelo Espírito Santo no homem interior. E nós precisamos dessa força espiritual, das energias de Deus, da energia espiritual, para estarmos fortalecidos neste poder, para carregarmos a carga e a responsabilidade de estarmos à frente da igreja para a promoção da unidade da igreja. E eu quero entrar justamente agora nessa perspectiva ministerial. Existe a diversidade em benefício da coletividade para a promoção da unidade. E o Senhor deu a nós, porque Paulo vai dizer que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres da igreja. Então observe que nós fomos dados à igreja para servir a igreja, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que esse corpo venha crescer, se fortalecer na unidade da fé, chegar a um conhecimento mais elevado e treinar outras pessoas que precisam também desenvolver a vocação individual de cada um deles. E isso vai exigir de nós a humildade, a mansidão e a longanimidade para termos as condições de suportar uma tamanha tarefa e responsabilidade que nos é imposta. E observe aqui, tudo isso o Senhor fez por sua graça. E Deus tem graça para derramar ao teu coração, para que você possa saber suportar os conflitos e as dificuldades, principalmente nessa era da pós-modernidade, onde as influências externas tentam adentrar dentro da igreja. E às vezes temos que suportar, temos que tolerar de uma forma até que tudo seja mudado e que a palavra de Deus que é ensinada possa entrar no coração dos indivíduos e os indivíduos amadurecerem. E enquanto isto não acontece, temos que levar a carga um dos outros, cumprindo a lei de Cristo, que é o amor. Eu quero fechar aqui, querido, ou concluir a minha fala, o meu discurso e toda a minha argumentação com a frase final deste versículo, que vai nos dizer que além de andarmos com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, aí o texto fecha dizendo, em amor. Então não é fácil você estar à frente, ser um obreiro, você ser membro de uma igreja, ter uma vocação como componente desta igreja e ter que em todo tempo ser humilde, em todo tempo ser manso, em todo tempo ser longânimo e em todo tempo suportar, sendo que somos seres finitos e falhos. Mas isso aqui é uma possibilidade e só é possível se nós fizermos aquilo que Paulo vem orando pela igreja. Quando ele diz no capítulo de número 3, é um dos seus pedidos, que a igreja compreenda a altura, a largura, a profundidade e o cumprimento do amor de Deus. E depois disso de compreender, o versículo de número 19 diz, e conhecer o amor de Cristo, até que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Então, o amor é a base para a manifestação de todas essas virtudes, para darmos esses passos de humildade, para darmos esses passos de fé, de longanimidade e de suportar as cargas que não são poucas.
tanto os membros como os líderes da igreja. É uma grande responsabilidade, mas o amor é a virtude, é a base para dar sustentação a isso. Quando nós compreendermos mais e mais essa largura, altura, profundidade e dimensões gerais do amor de Deus que Ele tem por nós, será muito mais fácil nós lidarmos com as dificuldades, com os temperamentos diversos, conforme bem disse aqui o pastor Douglas Batista em seu comentário da lição. Será fácil a gente compreendermos as pessoas, suportá-las, perdoá-las, ajudá-las a chegarem até onde elas devem alcançar. E será fácil também se elas aprenderem e compreenderem este amor de Cristo para tolerar as nossas fraquezas. Porque nós erramos, mas também nós somos vítimas de erros alheios. Mas a recomendação é de que uns para com os outros, em amor, sejam humildes, porque o amor de Deus, ele é humilde. Olha o que Paulo vai trazer aqui de recomendação para nós, em 1 Coríntios, capítulo de número 13, a respeito da grandeza deste amor. E eu quero fazer aqui esta leitura para concluir, de forma geral, o nosso breve subsídio aqui a respeito dessa lição de número 11. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, disso nada me aproveitaria. O amor é paciente. Longanimidade nós estamos tratando aqui. O amor é benigno. O amor não arde em ciúme. Não se ufana, não se ensoberbece. Olha o que aqui diz. Não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses. Não se exaspera, se exalta, irrita-se, se desespera, perde o equilíbrio emocional e nem se ressente do mal, não guarda rancor, angústia, perdoa facilmente. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Você já compreendeu a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus? Não, eu também não. E enquanto nós ainda não compreendemos, ainda dá tempo para trabalharmos as nossas vidas para uma vocação que nós somos chamados como componente desta igreja e ajudar no crescimento, na promoção, no fortalecimento da mesma, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. E quando isto acontecer, não haverá, queridos, mais intriga, discórdia, desentendimentos, temperamentos fortes, temperamentos fracos, lutas, brigas, conflitos ideológicos, teológicos. Não haverá isto na eternidade. Mas enquanto estamos aqui na terra, temos que dar esses 4 passos essenciais para o aprimoramento das nossas vidas, bem como da própria igreja, na sua coletividade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que esta palavra de uma doutrinação prática, ela possa entrar no teu coração e que você seja abençoado mais do que você já é. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.